Olá, eu sou o Padre Max e nós estamos começando mais um Catequete para falar hoje sobre a intercessão dos santos. Você tem algum santo de devoção? Acompanhe esse Catequete e vamos crescer no conhecimento da fé. Estamos começando mais um Catequete e hoje vamos falar sobre a santidade, sobre a intercessão dos santos. Mas você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não! Oh my God! Se inscreva no nosso canal do Catequete para você ficar sempre informado com os nossos vídeos, crescendo cada vez mais nos conteúdos da fé. E nós vamos falar, como eu estava dizendo, de um conteúdo muito importante hoje, que é sobre a santidade, sobre a intercessão dos santos. Em primeiro lugar, precisamos entender que depois do chamado que Deus nos faz à vida, Ele nos faz o chamado à santidade. Ou seja, a santidade não é somente para os santos que viveram no passado, mas para todos nós. Se nós pegarmos lá no Evangelho de São Mateus, Jesus vai nos dizer: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então esta santidade, esta perfeição que Deus nos convida a viver, está acessível a todos. E você, principalmente você jovem, é convidado a viver a santidade. Muitas vezes pensamos que esta santidade, esta perfeição que nos propõe o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, é algo inacessível, que nós não podemos viver. Ah, padre, ser santo é coisa só do passado, com tantas oportunidades, com tantos desafios que nós temos hoje, como podemos viver a santidade? Então eu quero te dar uma boa notícia. A santidade não é algo somente para aqueles que viveram no passado, mas a santidade é uma realidade para todos nós. E Deus quer que você, que eu, que cada um de nós sejamos santos. Muitas vezes pensamos que ser santo é não ter pecado, é não ter limitação. Então, se eu tenho pecado, se eu sou limitado, logo não posso viver a santidade. Isso não é verdade. Todos nós temos os nossos pecados, as nossas limitações, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que nós nos confiamos cada vez mais na graça de Deus, é a graça dele que nos santifica, que nos purifica. Se você vai ler a história dos grandes santos da igreja, todos eles se reconheciam grandes pecadores. Nós podemos entender que o caminho da santidade é um caminho de descida. É um caminho onde nós vamos nos confiando cada vez mais na graça de Deus, onde vamos entendendo que é Ele que age em nós. Alguns jovens pensam também que ser santo é andar com aquela cara pálida, com aquela roupa toda desengonçada. Não, nós podemos ser santos sem deixar de ser jovem. O santo jovem precisa andar como jovem, precisa ser alegre, precisa irradiar a alegria de Cristo. Na última Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco nos exortou, dizendo que há muitos jovens que parecem jovens aposentados, que não tem mais aquela alegria de viver a fé, de viver a santidade, de anunciar, de irradiar a graça e a misericórdia de Deus. Nós não podemos anunciar Cristo com cara de cemitério, triste, abatido. Não, devemos ser alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O parágrafo 146 do Yucat vai nos falar como se dá esta comunhão dos santos, pela via do nosso batismo. Então, se você tem o seu Yucat, você pode tomá-lo no parágrafo 146, que vai nos dizer o seguinte: o que significa a comunhão dos santos? Pertencem à comunhão dos santos todas as pessoas que colocaram a sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo, tenham elas já morrido ou vivem ainda, porque somos um corpo em Cristo, vivemos uma comunhão que abraça o céu e a terra. Então o Yucat nos ensina que, a partir do momento que nós recebemos a graça de Deus pelo batismo, nos tornamos um só corpo e temos essa possibilidade de adentrarmos a comunhão dos santos. Também o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho aqui mais grosso, e o Yucat é uma síntese numa linguagem mais jovem para a nossa juventude, vai nos trazer uma informação também muito importante sobre a comunhão dos santos, que nos diz o seguinte: que cremos na comunhão de todos os fiéis em Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja, e cremos nesta comunhão. O amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta das nossas orações. Aqui a igreja nos ensina que por meio da comunhão
entre os vivos e os mortos. Pelo batismo que nos une, podemos contar com a intercessão dos santos. E como compreender de fato esta intercessão nas nossas vidas? Em primeiro lugar, entendermos que, pela comunhão que temos, pelo nosso batismo, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos ligados à mesma videira verdadeira que é o Senhor. Nós somos os ramos desta videira. E a partir daí, nós contamos sempre com a ajuda um do outro. Por exemplo, quando você está passando por uma dificuldade, você não pede a outras pessoas para rezarem por você, para intercederem junto a Deus por você? Esse é o papel do santo. Nós não adoramos os santos. Nós não colocamos os santos no lugar de Deus, mas nós contamos com ele, com a ajuda de cada um deles, como os nossos intercessores. Qual é o seu santo de devoção? Sempre reze pedindo a intercessão dele diante de Deus para que você alcance muitas graças. Como estamos falando sobre a santidade, você poderia perguntar: o que é a canonização dos santos? A canonização dos santos é o reconhecimento da igreja diante daquela vida que foi um modelo exemplar para todos os fiéis. Isso quer nos dizer que a igreja, por meio do seu magistério, por meio do magistério do Papa, reconhece a santidade dos seus filhos, dos seus membros, a igreja que é este grande corpo de Cristo. E é por isso que depois da canonização, nós podemos venerar, nós podemos cultuar aquele santo que foi canonizado pela igreja. Diante de tudo isso que falamos no programa de hoje, podemos concluir o seguinte: em primeiro lugar, que somos chamados à santidade e que nós podemos ser jovem e ser santos ao mesmo tempo, ou seja, colocando cada vez mais no segmento de Cristo. Para viver a santidade, é necessário um esforço pessoal, uma adesão pessoal a Cristo, no discipulado que Ele nos convida e, ao mesmo tempo, deixar com que a graça dele nos alcance a todo momento. Você que está nos acompanhando, não seja um jovem aposentado, até mesmo porque hoje, com a aposentadoria do jeito que está, agora com essa reforma, vamos trabalhar e nunca aposentaremos, minha gente, né? Mas se alegre com a graça de Deus que pode te alcançar, porque todos nós podemos e devemos viver a graça da santidade. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Vamos agora receber a bênção final para encerrar o programa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O fez por nós, aleluia. Jesus sabe. Não, esse finalzinho ficou ruim. Vamos de novo. Vem crescer na fé. Vem crescer na fé. Informado. Não, eu enrolei aqui. Vamos de novo. Deixa eu ver. É o meu. Tira aqui, ó. Põe ele. Eu tenho Santa Paulina, que não é muito conhecida porque ela é daqui, né? Mas é a padroeira da minha paróquia. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito de Santa Terezinha. Sou devoto dela. E gosto muito de Santa Faustina.